Olá, espectadores do canal NeoJus. A nossa conversa hoje, dentro do tema geral, entendendo o Código do Consumidor, é publicidade enganosa e publicidade abusiva. Bom, antes do Código de Defesa do Consumidor, não havia uma definição do que fosse publicidade enganosa ou abusiva para produtos e serviços em geral. Havia apenas para 3 classes de atividades. A primeira delas é o mercado de ações, mercado chamado mobiliário. E é crime, de acordo com a Lei 1521 de 1951, que é a Lei de Crimes contra a Economia Popular, anunciar ações ou outros valores mobiliários de forma enganosa, para enganar os adquirentes desses títulos, vamos dizer assim. Está em pleno vigor, mas só para esse tipo de atividade. Depois, em 1964, adveio a Lei de Edificações em Condomínios, não é? A Lei 4.591 de 1964, que no seu artigo 65 também define crimes de publicidade ou propaganda enganosa, que é o termo utilizado lá, com relação, por exemplo, ao lançamento de edifícios, mentindo sobre a área dos apartamentos que vão ser construídos, mentindo que o empreendimento está registrado no registro de imóveis, na verdade ele não está, e outros tipos de informações ou omissões de informações que deveriam constar dos anúncios publicitários. E, em terceiro lugar, nós temos também, até hoje, claro, a Lei de Loteamentos, a Lei 6766 de 1979, que lá no seu artigo 50 define também uma espécie de publicidade enganosa relativamente aos lotes de terreno que são lançados no mercado. Então, por exemplo, dizer que o loteamento está aprovado pela prefeitura e órgãos ambientais quando na verdade não está, dizendo que o loteamento tem água corrente, coleta de esgotos quando na verdade não tem, e omitindo outros dados relativos àquele lançamento de loteamento. Pois bem, antes então do Código do Consumidor, nós tínhamos esses 3 diplomas legais e tínhamos também uma entidade não governamental, ainda temos, desde 1978, que é o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É uma instituição que congrega anunciantes, agentes publicitários e os meios de comunicação por intermédio dos quais a publicidade é veiculada. É uma entidade muito respeitada, é uma entidade, entretanto, que não tem cunho legal. O que ela faz é, quando ela se depara, por exemplo, com uma publicidade enganosa ou abusiva, ela chama o veículo de comunicação, o anunciante e a agente de publicidade e recomenda ou a retirada daquele anúncio, ou então a reparação daquele anúncio deve ser modificado, chegando até a publicar uma espécie de uma censura, se eles não atenderem. Muito bem. Com o Código do Consumidor, e antes tendo já algumas tentativas de colocar no Código Penal como crime contra, por exemplo, o comércio, crime de fraude no comércio. Tivemos a tentativa também de se colocar como crime contra a concorrência, mas não vingou nenhuma dessas tentativas. Com o Código do Consumidor, nós tivemos então a disciplina da publicidade, no âmbito civil, no âmbito penal e no âmbito administrativo. E o Código faz também uma distinção entre oferta e publicidade. Oferta, de forma geral, é qualquer tipo de comunicação feita pelo fabricante, pelo fornecedor, pelo anunciante de um produto ou serviço, por qualquer meio, ainda que não técnico, por exemplo, através de alto-falantes, a famosa pamonha de Piracicaba, por exemplo, para o caminhãozinho que começa a anunciar, ou através da distribuição de panfletos pelas ruas da cidade. Publicidade efetiva é aquela elaborada tecnicamente por um agente publicitário, de acordo com a encomenda do anunciante, que é o dono do produto, e depois sofisticadamente veiculada pelos variados meios de comunicação. Hoje a internet é um poderoso meio de comunicação, evidentemente, além de outros tradicionais, televisão, rádio, revista, jornais e etc.
não é? Então, isso é a publicidade. A oferta é de modo geral e, tecnicamente, a publicidade é mais sofisticada. De qualquer maneira, o artigo 37 do Código do Consumidor define como publicidade enganosa, em linhas gerais, aquela que omite dados ou então mente sobre dados relativos a um produto ou um serviço, com relação a preço, com relação a qualidades que o produto, o serviço contém, ou omitir dados que esses produtos deveriam constar da matéria publicitária, sobretudo em matéria de segurança, por exemplo, né? Já a publicidade abusiva é aquela que contraria alguns valores, como, por exemplo, os valores ambientais, anunciando produtos tóxicos que são perniciosos ao meio ambiente, ou então publicidade que atende contra a inocência da criança, dizendo que o brinquedinho voa, faz isso, faz aquilo, quando na verdade não faz nada daquilo. Além disso, é claro que dá ensejo, dá garantia ao consumidor de pedir uma reparação pela publicidade. Há crimes contra a publicidade enganosa nos artigos 66 a 69 do Código do Consumidor. Existe também no artigo 57 do Código uma sanção chamada de contrapropaganda, quando a empresa faz uma publicidade enganosa ou abusiva e ela tem que retirar sob pena de pagamento de multa, né? Então, em linhas gerais é isso. É claro que em poucos minutos é o que nós tínhamos a dizer, e até uma nova oportunidade.